Boa tarde, pessoal. Aqui é o Cubas de novo e essa é a segunda parte da aula de óptica geométrica, que era uma aula que ia ficar um pouco mais extensa, na verdade, muito mais extensa, porque é uma matéria muito grande. Eu disse para vocês que a gente ia dividir em duas partes. Nossa, eu tô horrível porque eu acabei de tomar banho, pessoal. Eu disse que ia voltar a gravar depois que eu almoçasse, mas passou um pouquinho mais de tempo, porque aqui em casa começou a ficar muito barulho, o áudio ia ficar muito ruim. Então, aí vamos. Como eu disse vou colocar para apresentar minha tela. E como eu disse no final da aula, eu ia falar primeiro uma coisa que não é relacionado à óptica, nem à física, que está apresentando. Não estou vendo. Ah, está começando a apresentar minha tela. Que é a teoria das inteligências múltiplas, que foi proposta por um psicólogo, que é o Howard Gardner, que estudou desde como que funciona o desenvolvimento do aprendizado e da inteligência desde a criança até o adulto. E o que ele propôs, diferente de vários outros psicólogos que faziam o mesmo estudo, é que não existe uma pessoa muito inteligente e uma pessoa muito burra, mas sim, pessoas que possuem habilidades diferentes. Uma pessoa pode ter mais aptidão para matemática, para resolver e interpretar desafios lógicos, por exemplo, jogar xadrez, que é um jogo de total lógica e tática, e outras pessoas podem ter outras habilidades, por exemplo, de comunicação, de relação interpessoal, possuem pessoas com uma aptidão muito grande para música, outras com uma aptidão muito grande para conhecer a natureza, outras pessoas seriam boas em esportes, e com isso ele desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas. E eu queria, pelo menos assim, antes de falar dessas inteligências, falar um pouco do que é inteligência, que é uma coisa um pouco difícil de você definir, de você falar o que é inteligência. Da mesma coisa, falar o que é memória. Ah, memória é lembrar. Mas o que é inteligência? Inteligência, pessoal, não é só você pegar uma informação, decorar e saber ela para o resto da vida. Mas além e que seria o conhecer uma situação. A inteligência é, além de você conhecer algo novo, você compreender e aprender. Você compreender e aprender, fixar aquilo, é muito diferente de você simplesmente decorar. Porque você decora, você só sabe aquela informação. Quando você compreende, você consegue trabalhar um pouco a mais em cima daquela informação. Então, inteligência seria um pouco disso. E eu queria falar um pouco dessas nove inteligências e talvez algumas pessoas que se destacaram nela, para vocês perceberem que vocês possuem umas habilidades e tudo bem, e outras pessoas vão ter habilidades totalmente diferentes, e tudo bem também, porque nós temos diversas áreas de atuação, nós temos diversas carreiras diferentes, e cada um, com as suas habilidades próprias, vai encontrar o seu próprio caminho de uma maneira singular. Vamos lá. A primeira inteligência seria a inteligência lógico-matemática, que é aquela capacidade de você reconhecer padrão, de você reconhecer alguma coisa que sempre se repete, e também trabalhar com códigos matemáticos. E várias pessoas se destacam dentro dessa área, que geralmente as pessoas falam, nossa, essa pessoa é um gênio. Por exemplo, os matemáticos, por exemplo, Einstein. Se a gente for pensar, até mesmo no desenvolvimento de softwares, você trabalha com desenvolvimento de padrões e utiliza códigos matemáticos, e essas pessoas possuem muita essa habilidade lógico-matemática. Outra inteligência, outra habilidade está relacionado com a linguística, ou seja, você utilizar muito bem da linguagem, que é outra forma de código, outra forma de se expressar,
que é a partir de palavras, das línguas, que é muito complexa para expressar várias ideias. E várias pessoas estão várias pessoas famosas estão muito bem destacadas dentro dessa inteligência. Por exemplo, Machado de Assis, ele escrevia e expressava todo o seu sarcasmo anti-romancista dentro dos seus hinos de uma forma assim muito legal. Que se você lê o mesmo livro umas 3 vezes e cada vez você percebe, nossa, ele queria falar isso, ele estava expressando isso e eu não vi da primeira vez. Nossa, esse cara é muito genial. E Shakespeare também. Mas outro profissional que utiliza muito da linguística, da inteligência linguística e desenvolve muito essa habilidade é o jornalista. Por exemplo, o jornalista, ele precisa se comunicar muito bem. Ele precisa passar a informação muito bem e quando ele vai fazer pergunta dentro de uma reportagem, ele precisa saber fazer a pergunta certa e retirar toda a informação do entrevistado. Então, os jornalistas, assim como vários outros profissionais que precisam interagir com outras pessoas, precisam se comunicar, utilizam da inteligência linguística de certa forma mais eficiente. A próxima inteligência é uma que sempre que eu leio sobre ela, pessoal, eu fico pensando, socorro. Por quê? Porque eu não tenho nem um pouco. A inteligência espacial. A inteligência espacial é aquela capacidade que a pessoa tem de compreender muito bem as dimensões do espaço, aquela terceira dimensão, e com isso fazer projetos, desenhos, dirigir muito bem, que para dirigir você precisa ter uma noção de espaço, de movimento muito boa, muito legal, para você não bater no carro do lado. E essa é uma habilidade que eu não tenho e que eu tento desenvolver um pouquinho, mas assim, realmente eu sou muito ruim. E tudo bem ser muito ruim. Gardner, ele falava na teoria toda dele que geralmente uma pessoa ela tem 2 ou 3 inteligências muito bem desenvolvidas, uma um pouco menos desenvolvida e outras estão lá na média. E quais vão ser as inteligências mais desenvolvidas na pessoa? Aquela que ela repete e que ela está treinando o tempo todo, ou seja, que ela tem dedicação. Ou seja, você pode treinar essas habilidades e melhorar. Se você já é muito bom, isso é ótimo. Se você não é muito bom, tem que correr um pouquinho atrás. Mas isso não quer dizer que vai ser impossível você adquirir essa habilidade. Vou beber um pouco de água, pessoal, já estou com sede. A próxima inteligência, essa também não é muito a minha praia, não. É a corporal sinestésica, que é basicamente a pessoa ter um controle muito delicado do seu corpo, dos seus movimentos e de tudo que ela faz. Então, é aquela pessoa que é muito boa em esportes. Por quê? Porque ela sabe como se movimentar, sabe aonde que ela tem que se colocar, sabe como agir, ela sabe que ela não precisa olhar para o seu pé enquanto ela está chutando a bola, ela simplesmente está fazendo. Outro profissional que utiliza muito disso são os cirurgiões. O cirurgião, ele está olhando a cirurgia, mas ele consegue fazer movimentos muito finos com o bisturi, e enquanto ele está fazendo esse movimento, ele tem a compreensão, mesmo sem olhar do que ele está fazendo. Ele não precisa olhar para a mão e falar, mão, vai para a esquerda com o bisturi. Ele simplesmente faz. E uma coisa muito delicada. A próxima inteligência é a interpessoal, em que os exemplos aí estão Freud e Gandhi, que essa inteligência, como o próprio nome diz, ela é aquela capacidade de você compreender o outro muito bem, de você interagir com o outro muito bem. Por exemplo, se eu for falar com algum paciente, eu sei que, eu não lembro se vocês não sei se vocês lembram,
mas eu estudo medicina. E a medicina e toda a profissão que envolve você ter contato com o outro, assim mesmo como o professor, você tem que ter o contato com o outro, conversar e interagir com o outro, você precisa ter uma boa inteligência interpessoal. Por exemplo, eu vou conversar com um paciente. A primeira coisa que eu faço é olhar para o paciente. Olhando para o rosto do paciente, eu já vejo, nossa, ele está com uma cara de triste. Então, eu tenho que conversar com ele de tal forma para não deixar ele pior. Eu tenho que tentar animar um pouco dele. A gente tem que ver o que está acontecendo para tentar resolver este problema. Por que ele está triste? Por que ele está assim? Por que ele está mais lento? Da mesma forma com os alunos, por exemplo. Você está indo da aula e tem um aluno que está lá todo para baixo e você vai conversar com ele, você não vai falar de uma forma ríspida, de uma forma rude, para deixar ele mais para baixo. Você tem que tentar animar esse aluno e trazer ele para atenção. E é uma forma que, assim, várias profissões que interagem com pessoas precisam desenvolver bem essa habilidade. E, infelizmente, nesse ano, dar aula para vocês está sendo de uma forma um pouco mais difícil para mim, porque uma das coisas que eu mais gostava quando eu ia dar aula para os alunos do cursinho popular era interagir, ver a carinha de cada um, saber o curso que cada um queria fazer, saber que cada pessoa estava estudando. Isso é uma coisa muito interessante, pessoal. Já faz 2 anos que eu dou aula em cursinho popular. Eu comecei a dar aula em cursinho popular em Ouro Preto, depois aqui em Uberaba. Na verdade, com esse ano faz 3 anos. E assim, você entra na sala de aula, você conversa com um aluno, você sabe se aquele aluno está estudando, se ele está se dedicando, você sabe como que é um pouco da vida dele, como que é a relação dele com a família, e isso envolve muito da relação entre pessoas que você tem para com o aluno. A próxima inteligência, a intrapessoal, é aquela de você olhar para si e saber o que você realmente quer, a pessoa que você realmente é, tirando todas as informações que a gente recebe. Por exemplo, eu posso pensar, nossa, eu quero ser um cirurgião super famoso, assim, mas será que eu realmente quero ser isso? Será que a vida de cirurgião que passa 18 horas dentro de um hospital é o que eu realmente quero? Ou será que eu quero ter tempo para passar com a minha família? E saber isso, olhar para dentro e visualizar tudo que você quer, talvez é um pouco difícil. Não é todo mundo que consegue fazer isso e consegue perceber isso. E muitas vezes a gente realmente é enganado por propagandas, por pessoas que falam, não, faz isso porque é isso que dá certo. Ou, não, agora você precisa fazer isso, você precisa começar a trabalhar, você precisa namorar, casar, ter filho, compra esse celular porque esse celular é agora que todo mundo tem que ter. E realmente é o que você precisa. E a pessoa que consegue visualizar tudo isso, ter essa relação de mindfulness também, é uma pessoa que possui uma habilidade intrapessoal muito grande. A próxima inteligência seria a musical, e é aquela pessoa que está muito relacionada, que tem muita aptidão relacionada com a música, com entender música, entender compasso, tempo de uma música, as notas diferentes. E isso é muito legal, que como todas as outras inteligências, ela pode ser desenvolvida com o treino. E eu já estudei música, pessoal. Eu aqui em Uberaba tem um conservatório, Renato Fateschi, e eu fiz aulas lá por um tempo, e uma coisa que eu lembro é que durante a minha estadia no conservatório, eu aprendi muito sobre percepção musical. E quando eu melhorei a minha percepção musical, eu percebi que quando eu estudava inglês, eu estudava lá no Ciel, o meu listening, a minha audição e compreensão do que as pessoas estavam falando melhorou muito. O meu listening melhorou muito. E melhorou muito por quê? Porque a minha habilidade com interpretação de sons melhorou, graças à inteligência musical. A gente tem a inteligência natural,
que aquela capacidade de as pessoas entenderem os sistemas da natureza, que são sistemas muito complexos. Por exemplo, Charles Darwin, que percebeu como que funcionava a evolução de seres, desde bactérias a macacos, de macacos a seres humanos, e teorizou como que as pessoas mais aptas elas teriam uma prole com mais chance de sobrevivência do que pessoas com menos aptidão dentro daquela seleção natural que era imposto pela natureza. Se você pegar a teoria do Darwin, eu já li o livro Darwin, A Origem das Espécies, é um livro muito, é um livro assim, é um pouco técnico, um pouco chato, mas é muito interessante. Principalmente o terceiro capítulo que fala da seleção natural e o quarto capítulo da seleção sexual também. São dois capítulos assim, são o supra-sumo do livro. Mas quando você pega a teoria dele e entende, você pensa, nossa, mas isso é muito óbvio. Como que eles não perceberam isso antes? Por que, pessoal, eles não perceberam isso antes? Porque você entender a natureza é muito complexo. Não é uma coisa simples. Da mesma forma que surgiu um vírus novo no final do ano passado, começou a doença a se espalhar no início desse ano e passaram meses e até os cientistas não entendiam como funcionava essa doença, essa transmissão como um todo. Não é fácil você perceber isso. Você vê várias pessoas que veem a informação repetidamente, que veem várias pessoas falando da informação de como funciona essa doença, de como funciona essa pandemia, e a pessoa continua fazendo coisas erradas porque ela não tem uma compreensão. A inteligência natural dela é muito limitada. E outra pessoa que se desenvolveu muito nisso é o Richard Dawkins, que ele possui vários estudos de como que funciona desde o gene da pessoa, como o gene vai expressar todas as suas características e como essas suas características vão influenciar na evolução. Então, são várias coisas minuciosas, muito complexas. E a pessoa, para entender e compreender isso tudo, precisa ter uma inteligência natural muito grande. E as pessoas que possuem a próxima, que é a inteligência existencial, são aquelas pessoas que possuem essa inteligência ótima. Todo mundo possui um pouco, mas que possui essa inteligência muito bem desenvolvida, são aquelas pessoas que conseguem parar e pensar: por que eu existo? Qual é a razão disso? Qual é a razão dessa existência desse mundo? Como que funciona essa sociedade? E entender todas essas características relacionadas com a inteligência, com a existência. E, pessoal, quando a gente pensa todas essas características relacionadas à existência, à sociedade, como funciona, são conceitos que, apesar de ter uma aplicação prática muito grande, eles são abstratos. E sendo abstratos, ele é de muito difícil compreensão. Por isso, essas pessoas, elas realmente, pelo menos na minha opinião, são muito inteligentes. Elas realmente têm uma capacidade muito grande. E geralmente, quando você pega uma pessoa que possui uma inteligência existencial muito grande, no seu convívio cotidiano, você fala: ah, essa pessoa é lesada, ela fica lá pensando no mundo e um monte de coisa, mas não faz nada prático. E, na verdade, as pessoas falam isso dela porque ela não consegue compreender o que essa pessoa está olhando, o que essa pessoa está compreendendo do mundo à sua volta. Lembrando que inteligência é o quê? É você conhecer, você compreender e aprender algo novo de alguma situação. E, pessoal, dentro de cada de uma dessas habilidades, nós temos várias profissões que estão relacionadas. Então, eu trouxe isso para vocês tentarem identificar quais habilidades são mais presentes em vocês e, com isso, conseguir pensar um pouco melhor no que eu quero prestar, em qual profissão eu vou escolher depois que sair a minha nota do Enem. E eu acho que nisso já foi uns 10, 15 minutos, então vamos para a aula, porque eu já falei demais. A gente parou lá em reflexão, reflexão da luz.
Pessoal, a gente já falou que era a reflexão, que é o fenômeno óptico de um raio incidir sobre uma superfície que separa dois meios e de voltar para o meio de origem, ou seja, eu tenho um raio de luz que incide aqui nessa superfície, que pode ser um espelho, pode ser uma parede, e ele volta para o mesmo meio. E o que eu quero colocar aqui para vocês são os elementos constituintes nesse fenômeno óptico. Aqui a gente tem o raio incidente, que é o raio que cai, incidir significa cair sobre, é o raio que incide, cai sobre o meio. O raio refletido, que é o raio que retorna ao meio de origem. A gente tem aqui uma linha normal, que é uma linha que forma 90 graus com a superfície de contato desse raio. E a gente tem o ângulo de incidência, que é o ângulo formado entre o raio incidente e anormal, e o ângulo de reflexão, que é o ângulo formado entre o raio refletido e anormal. Todo ângulo medido em óptica é em relação a normal. Então, vocês lembram que fui eu que falei isso para vocês, que normal em física significa 90 graus. Então, é uma reta que forma 90 graus com a superfície. Nós temos aqui raio refletido, ângulo, na verdade, raio incidente, ângulo de incidência, raio refletido, ângulo de reflexão. Eu falei reflexão antes, não foi refração não, né? Talvez eu tenha falado refração, mas é ângulo de reflexão. Pessoal, agora eu acho que vocês podem ver que eu estou um pouco cansado e talvez um pouco lesado. Então, vamos um pouco devagar, mas aquele devagar rápido, né? A gente tem duas leis da reflexão. Que a primeira é que o raio incidente, que é esse daqui, o raio refletido e a normal estão em um mesmo plano, eles são coplanares. O que que isso me diz? Que sempre o raio refletido, esse daqui, o raio incidente e a minha normal, eles vão estar no mesmo plano, que não tem como, por exemplo, um raio refletir aqui, que é, por exemplo, fazer refletir nessa inclinação onde está a minha caneta, imagine ele incide onde está a superfície do meu celular, e ele refletir nessa direção. Isso não acontece, porque eles são coplanares. Se ele incidir neste plano, ele vai refletir também neste plano. São coplanares. E, basicamente, a segunda lei da reflexão é que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais, possuem a mesma medida, ou seja, o Izinho e o Rzinho são iguais. Pessoal, sempre que você for identificar ângulo de incidência e reflexão, possuem o circunflexo, é circunflexo? Que circunflexo não, possuem aquele acento aqui em cima. Vocês podem ver que eu sou ótimo em português para falar do chapeuzinho de vovô, mas aqui eu não consegui colocar no meu computador. Quando a gente fala de reflexão, pessoal, nós temos dois tipos de reflexão, que é a reflexão regular ou especular, que ela é basicamente, como o nome diz, regular, ela acontece em superfícies perfeitamente polidas ou muito polidas, por exemplo, o meu espelho, e ela faz o quê? Ela permite a visão de imagens. Quando você pega uma superfície muito polida, você olha nela e vê o seu reflexo, porque ela forma uma imagem e permite a gente visualizar imagens. Por isso, o espelho é bem polido. Ele é uma superfície bem polida. Nós temos a reflexão irregular, em que os raios refletidos, eles não são refletidos de uma forma regular, são refletidos de uma forma difusa, que está presente em superfícies rugosas, superfícies que não são perfeitamente polidas, e ela permite o quê? A visualização de objetos. Por exemplo, a nossa pele, ela é cheia de imperfeições e de rugosidades.
quando o feixe de luz incide sobre a nossa pele, ele vai ser refletido de forma difusa, não vai ser todo regular. E dessa forma você consegue ver objetos. O objeto, no caso, seria eu. Vocês estão me vendo agora. Agora a gente vai falar um pouco de sistema óptico. Eu acho que eu já falei para vocês o que era sistema óptico na outra aula, mas sistema óptico é basicamente uma superfície ou conjuntos de superfícies que interagem com a luz e podem relacionar um objeto com uma imagem. Nem sempre eu vou ter objeto sendo relacionado com imagem, mas pode acontecer. E, pessoal, sempre que eu tenho uma superfície e tem um raio de luz chegando nessa superfície, eu identifico que esse raio de luz, ele saiu de um objeto e foi para essa superfície. Então, o raio de luz chegando numa superfície, ele vai definir, caracterizar um ponto objeto. Sempre que eu tenho um raio de luz saindo de uma superfície, ele chegou na superfície e está voltando da superfície, sendo refletido. E sendo refletido, é como se ele estivesse sendo refletido saindo de uma imagem. Então, quando eu tenho raios de luz saindo de uma superfície, ele caracteriza, ele define uma imagem. Ótimo. Agora a gente vai falar especificamente dos tipos de ponto-objeto e ponto-imagem. Quando eu olho os raios de luz estão sempre chegando numa superfície, eu vou ter a definição de um ponto-objeto. Quando esses raios de luz saem do objeto, ou seja, eles se cruzam, os próprios raios de luz, eles se cruzam e saem desse objeto, eu tenho um ponto-objeto real. Quando esses raios de luz que chegam na minha superfície, eles estão vindo de um local de forma difusa e eles não se cruzam, os raios de luz propriamente dito não se cruzam, e o que pode se cruzar entre eles seria o prolongamento deles, eu tenho a formação de um ponto-objeto virtual. Por quê? Quando os raios de luz se cruzam realmente, eu tenho um objeto real. Quando o prolongamento desses raios de luz que se cruzam, eu tenho um objeto virtual. E, pessoal, quando os raios de luz estão chegando na superfície, mas eles são paralelos, eu não tenho a formação, eu não tenho a caracterização de um objeto. Ou, basicamente, é como se o meu objeto estivesse no infinito. E, basicamente, ele simplesmente me define uma direção. Agora, passando para a imagem. Sempre que eu tenho os raios de luz saindo de uma superfície, eu tenho a definição, a formação de uma imagem. Quando essa imagem é formada pelo cruzamento dos raios de luz, o cruzamento real desses raios de luz, essa imagem é real, eu tenho um ponto imagem real. Quando eu tenho raios de luz saindo da minha superfície e eles não vão se cruzar, os raios de luz próprios, e o que se cruzaria seriam os prolongamentos deles, eu tenho a formação de um ponto imagem virtual, de uma imagem virtual. Ou seja, quando os raios de luz se cruzam, sempre é real, seja objeto, seja imagem. Quando o prolongamento dos raios de luz se cruzam, é sempre virtual, seja objeto, seja imagem. E a mesma coisa acontece quando esses raios de luz são paralelos, é como se a minha imagem estivesse no infinito. Eu não formo imagem, ela simplesmente me dá a direção dos raios de luz. E tudo que eu falei está descrito aqui, que ponto-objeto é um conjunto de pontos ou pontos que é determinado pelo cruzamento dos raios de luz que incidem num sistema óptico, ou seja, eu tenho raios de luz chegando no meu sistema óptico. Sempre que eu tiver um ponto-objeto real, eu tenho um cruzamento efetivo dos raios de luz, ou seja, os próprios raios de luz se cruzam, ponto-objeto real. Se eu tenho um ponto-objeto virtual, o cruzamento dos prolongamentos dos raios de luz que acontece, ou seja, quando eu tenho chegando raios de luz e eles não se cruzam realmente, o que se cruzaria seriam os prolongamentos deles, eu tenho um ponto-objeto virtual. Quando eu tenho os raios de luz paralelos, eu tenho ponto-objeto impróprio, que não determina um ponto, só uma direção. A mesma coisa acontece com a imagem,
que é um ponto conjunto de pontos que é determinado pelo cruzamento dos raios de luz refletidos por um sistema óptico. Quando eu tenho uma imagem real, ponto imagem real, eu tenho um cruzamento efetivo dos raios de luz. Está saindo os raios de luz da minha superfície e eles vão se cruzar. É uma imagem real, eu consigo projetar. Ponto imagem virtual, eu tenho um cruzamento dos prolongamentos do raio de luz. Ou seja, o que se cruzaria seriam os prolongamentos. E tem a formação de uma imagem virtual. Que eu não consigo projetar, que é formada basicamente só nos nossos olhos. Aqui eu tenho os raios de luz saindo do meu sistema óptico e eles não se cruzariam. O que se cruzaria seriam somente os prolongamentos. E quando eu tenho raios de luz paralelos saindo de um sistema óptico, eu tenho um ponto imagem impróprio. Tá certo? Impróprio? Tá certo, sim. Que não determina um ponto, só uma direção. Agora a gente vai falar de espelho plano. O espelho plano, pessoal, é um sistema óptico, ou seja, uma superfície que consegue interagir com a luz e relacionar um objeto com uma imagem. É um sistema óptico capaz de agora eu gaguejei demais, porque eu fui tentar ler aqui e eu não escrevi muito bem. É um sistema óptico que possui uma característica plana, ou seja, um espelho plano, aquele que você tem no banheiro, e que forma uma imagem simétrica e revertida. Ou seja, vamos falar o que é isso. Basicamente, o espelho plano, aquele que você tem no banheiro, ele é um sistema óptico que vai refletir e formar a sua imagem. Essa imagem é simétrica, ou seja, ela é muito semelhante a você, ela está a uma mesma distância do espelho. Por exemplo, você está na frente do espelho a uma distância de 2 metros. A imagem que é virtual vai estar dentro do espelho lá, sendo formada, meio que dentro do espelho, mas essa imagem também vai estar a uma distância de 2 metros do espelho. Ela tem uma mesma distância do espelho. Ela possui as mesmas direções, direções é ótima, dimensões, ela possui o mesmo tamanho. E revertida, pessoal, por quê? Porque ela troca o direito com a esquerda. Se você está na frente de um espelho e eu tô lá, Alisson, oi, eu estou mexendo a mão direita. O meu reflexo aqui e vai estar mexendo essa mão, que para o meu reflexo é a mão esquerda, ou seja, essa imagem é revertida. Outro exemplo de simetria é se você colocar uma palavra na frente do espelho, pessoal. Aqui, Atlas, vai estar escrito Atlas de trás para frente, só que de uma forma simétrica. O S não está mais próximo do espelho, então ele vai estar mais próximo do espelho. Aqui, revertido. O A também. O A é mais fácil porque ele é especular. O L aqui, revertido. O T e o A e o A. Então, essa imagem é simétrica e revertida. E como que a gente forma a imagem? A gente forma a imagem a partir daquelas leis de reflexão, da primeira lei e da segunda. Basicamente, a gente utiliza mais a segunda, em que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Por isso, eu coloquei elas aqui. Você sempre tem que lembrar que o raio incidente é igual ao raio o raio incidente, o raio refletido e a normal estão no mesmo plano, e o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais. Ou seja, pessoal, eu pego e desenho esse objeto, e ele está na frente de um espelho. O que eu sei? Se ele está a 2 metros do espelho, a imagem dele vai estar a 2 metros do espelho. Ele também possui a mesma altura. Mas como que eu vou desenhar isso? Basicamente, eu tenho que fazer 2 raios, desenhar o prolongamento deles, porque uma imagem sempre vai ser formada a partir do cruzamento de 2 raios de luz ou de seus prolongamentos. Vamos lá, pessoal. Eu desenhei esse raio de luz que está incidindo com um ângulo de 0 graus. Por quê? Porque ele está incidindo retinho e em cima da normal, dentro desse espelho. Então, um ângulo de 0 graus. Se ele está incidindo com um ângulo de 0 graus, ele vai ser refletido com um ângulo de 0 graus, porque é ângulo de incidência igual ao ângulo de refração. Eu falei refração de novo, é reflexão. Ou seja, vocês podem perceber que eu estou muito lesado, perdão, pessoal. Perdão mesmo. Mas o ângulo de reflexão também é 0 graus.
e eu vou desenhar o prolongamento desse raio de luz, e eu desenhei ele. Agora, eu venho aqui e desenho outro raio de luz, incidindo, com ângulos diferentes desse. Então, eu desenhei esse raio de luz, então eu faço outra linha normal, que tem 90 graus como espelho, e faço esse ângulo de incidência. O ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Então, sabendo que um ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, eu consigo desenhar esse raio refletido, porque o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. Basicamente, como que eu faço isso na folha do meu caderno? Eu vou pegar e desenhar a minha normal, que vai ter 90 graus com o meu espelho, e venho aqui, desenho um raio de luz passando pela normal, aqui, que vai incidir na minha normal, venho aqui, numa parte dele, meço a distância desse mesmo raio até a normal, e se der 2 centímetros aqui, eu meço 2 centímetros aqui, e vou desenhar esse raio refletido, que passa pelo esse mesmo ponto da normal, o ponto do vértice, na verdade, o ponto que é congruente, que é o mesmo da normal e do espelho, comum entre a normal e o espelho, e o ponto que eu desenhei aqui, que está a 2 centímetros, que eu medi aqui, para fazer que esse ângulo seja igual a esse. Então, fazendo esses dois pontos, eu consigo delimitar uma reta. Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E depois, pessoal, fazendo o prolongamento desse ângulo de reflexão, eu tenho o prolongamento desse primeiro raio, desse raio e do raio refletido também. Eu falei do ângulo de reflexão, é do raio refletido. Depois, com o prolongamento do raio refletido, eu consigo cruzar os prolongamentos, e a partir do cruzamento desses prolongamentos, eu consigo desenhar a minha imagem. A minha imagem vai ter o mesmo tamanho do objeto, ela vai estar a uma mesma distância, eles estão numa mesma perpendicular, ou seja, se eu cruzar uma reta entre o objeto e a imagem, eles vão passar com 90 graus em relação ao espelho plano, e eles trocam direita com esquerda. É assim que eu formo imagem, que eu desenho a minha imagem. Aqui eu tenho outro exemplo, dessa bolinha P. Eu poderia fazer igual esse daqui e desenhar um raio reto e voltando, e só desenhar o prolongamento. Só que eu também posso fazer de uma forma diferente. Eu posso desenhar dois raios incidentes e refletidos e pegar simplesmente o prolongamento deles. Para formar uma imagem, eu preciso, no mínimo, do cruzamento de dois raios de luz ou de seus prolongamentos. Eu venho aqui, desenho um raio de luz qualquer, e faço o raio refletido e desenho o prolongamento desse raio refletido. Depois eu venho aqui, pego, desenho outro raio incidente qualquer, faço o raio refletido dele, fazendo aquela medida no meu caderno que eu disse, para o raio incidente ser igual ao raio refletido, e desenho o prolongamento dele. Dessa forma, onde tem o cruzamento entre esses dois prolongamentos, vai ser onde vai estar a minha bolinha, vai estar a minha imagem. Eu consigo mostrar que a distância do meu objeto até o espelho é o mesmo que do espelho até a minha imagem. Esse desenho é igual a esse desenho. Eles estão numa mesma perpendicular em relação ao espelho. E basicamente eles vão ter a mesma dimensão e trocam direita com esquerda. Aqui, quando eu trabalho com espelho plano, nem sempre as minhas imagens vão ser um gravetinho para cima ou um ponto. Eu vou ter imagens extensas, de corpos extensos. E basicamente eu vou fazer da mesma forma, pessoal. Eu vou fazer aqueles cruzamentos de raio incidente, raio refletido e ver aonde eles cruzam. Mas para eu fazer de uma forma mais rápida, para saber como que é a imagem de um corpo extenso, eu posso pegar e marcar as extremidades desse corpo e vir aqui desenhar num espelho reto essa imagem de forma simétrica, a mesma distância e perpendicular. Então, o pontinho vermelho está a 2 metros do espelho,
eu faço pontinho vermelho a 2 metros do espelho, pontinho azul está a 4 metros do espelho, imagino pontinho azul a 4 metros do espelho, pontinho verde está embaixo a 4 metros do espelho, pontinho azul vai estar a 4 metros do espelho. Tem uma linha ligando o pontinho vermelho a pontinho azul e do pontinho azul ao pontinho verde, vai ter uma linha ligando o pontinho vermelho ao pontinho azul e do pontinho azul ao pontinho verde. Então, essa imagem vai ser simétrica. Você pode ver o F aqui está ao contrário desse F aqui. Esse R aqui também vai estar ao contrário, vai estar revertido. Essa imagem aqui também vai estar revertida dessa. Se eu tenho uma distância aqui de 2 metros, o ponto A vai ter uma distância de 2 metros. Se aqui o ponto B é uma distância de 3 metros, aqui vai estar uma distância de 3 metros. Física aqui também está simétrica, ao contrário. Esse doguinho muito bonitinho com a coreda rosa, se ele está com a patinha direita, a patinha direita mesmo. Eu sou péssimo com direita e esquerda, pessoal, então relevem isso. Você está com a patinha esquerda encostada no espelho. Quando o doguinho, a imagem do espelho, a patinha que está encostada é a patinha esquerda, porque troca direito com esquerda. Aqui é a mesma coisa, pessoal, dos pontos. É uma imagem sempre revertida e simétrica. É assim que eu formo imagem de corpo extenso. E basicamente aqui tem as características da imagem de um espelho plano, que eu já falei para vocês. Essa imagem, pessoal, ela é virtual. Por que ela é virtual? Porque sempre que eu formo uma imagem, é quando tem raios de luz saindo da minha superfície, do meu sistema óptico. Essa imagem é formada pelo prolongamento dos meus raios de luz, porque esses raios de luz, por si próprios, eles não vão se cruzar. Então, é formada pelo prolongamento. A imagem formada pelo prolongamento dos raios de luz é uma imagem virtual. Ponto, imagem virtual. Essa imagem ela é formada nos nossos olhos, não consegue ser projetada. O objeto e a imagem são simétricos, ou seja, eles estão equidistantes do espelho. Se a distância aqui foi 2 metros, a distância aqui do objeto ao espelho, a distância do espelho à imagem também vai ser de 2 metros. O objeto e a imagem estão alinhados numa perpendicular. Se eu pegar o objeto e a imagem e traçar uma linha entre eles, essa linha vai ser perpendicular ao espelho. E eles possuem as mesmas dimensões, possuem o mesmo tamanho. Além disso, a imagem é revertida, troca direita com esquerda. Vamos falar agora de campo visual. E, pessoal, campo visual, geralmente, é uma coisa que a gente não dá muita importância, porque a gente pensa, é só uma coisa que eles falam porque tem que falar, porque faz parte da matéria, mas caiu em 2 vestibulares que eu prestei. E um desses vestibulares caiu uma questão muito fácil, que eu vou mostrar, e em outro vestibular caiu uma questão com conta que era semelhança de triângulos. Tudo que envolver conta em óptica geométrica, nessa parte de introdução, é semelhança de triângulos. Então, é fácil, não é difícil. E, pessoal, campo visual é aquela região do espaço que nós enxergamos por meio da reflexão do espelho. Ou seja, é tudo que eu vejo porque o espelho está ali. E, basicamente, eu tenho esse olho, esse observador, e tem esse espelho. Ele olha para o espelho e ele consegue ver algumas coisas. O que ele consegue ver? Como que eu faço isso? Basicamente, pessoal, para eu achar o campo visual, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, criar um prolongamento desse espelho, que é um prolongamento desse espelho. Você pode fazer por uns pontinhos aqui, igual tem aqui, e onde está o meu observador, eu vou fazer como se tivesse essa imagem do olho do observador dentro do espelho. Então, aqui tem o observador e tem a imagem do observador dentro do espelho, como se ele fosse um ponto objeto virtual. Vocês podem ver que está chegando um raio de luz aqui e está vindo no observador. Mas se ele viesse para cá, esse seria um ponto objeto virtual.
Aí, pessoal, o que eu faço? Eu vou desenhar os raios de luz incidindo na extremidade do espelho e que chegue até o meu observador virtual, que está dentro do espelho. Eu faço esse prolongamento dele, saindo do observador até a extremidade do espelho, do observador até a extremidade do espelho, e aqui eu tenho os raios de luz que vão refletir e depois, dessas extremidades e vão chegar no meu observador. E o espaço delimitado por esses raios de luz que eu desenhei, que vem da extremidade do espelho até o meu observador visual, essa região delimitada por esses dois raios de luz é o campo visual que eu vejo. E, pessoal, um exercício que caía muito, que assim era muito batido e muito fácil, e que já caiu numa prova de vestibular que eu prestei, é basicamente esse daqui. Que eu tinha um observador, aqui o mesmo exemplo, só que aqui está explicado, e é o que eu deveria desenhar nessa imagem. Eu tenho o meu observador, o que eu faço para achar o campo visual? Eu vou desenhar a imagem desse observador, aqui a mesma distância do espelho, perpendicular, simétrico. Eu vou pegar, fazer um raio de luz que passa pela extremidade do espelho e pela minha imagem do observador, e vai ser o raio de luz que vai refletir nessa extremidade e vai para o meu observador, e outro raio de luz na extremidade, que passa pela extremidade pela imagem do meu observador, que é o raio de luz que vai chegar nesse espelho e vai para o olho do meu observador. E tudo que está dentro dessa região eu consigo ver. Então, se eu pego somente essa imagem, fazendo isso, fazendo o prolongamento desse espelho, pegando o observador, fazendo a imagem dele, fazendo o campo visual que passa pela extremidade e a imagem do observador, e depois reflete aqui dentro, eu sei que esse observador consegue visualizar, a partir do espelho, os pontos 3 e 4. E é um exercício muito fácil. Simplesmente tinha lá nas alternativas 3 e 4 e você marcava aquela letra. Tá aqui outro exemplo de exercício que é um motorista. O que ele consegue ver a partir do retrovisor? Você vai fazer a mesma coisa. Tem um motorista aqui, a uma distância de 2 centímetros. Lá você pega um exercício como a régua e mede. Ah, mas eu não posso levar a régua pro meu vestibular. Então você pega e marca entre o observador e o desenho. Ah, do observador ao desenho vem aqui. Aí você pega outra caneta, sempre levem mais de uma caneta para o vestibular, porque se uma falhar você tem a outra. Marca aqui, aí você mediu e depois vem aqui, marca aqui o ponto entre observador e até espelhinho, observador e espelhinho, depois você mede de novo e termina de fazer. Pessoal, como os vestibulares que não podia levar régua, eu utilizava até a minha identidade como régua. E a minha identidade é toda destruída, porque em vários vestibulares eu utilizei a minha identidade como régua. Isso é ruim, mas foi bom, porque eu conseguia resolver os exercícios. Mas vamos lá, pessoal. Eu fazendo o mesmo processo, passando um raio entre a extremidade do retrovisor e o objeto do olho do motorista, a imagem do olho do motorista. A outra extremidade, eu conseguia ver que ele consegue visualizar a partir do retrovisor os pontos 9, 5, 2 e 1, ia lá e marcava na alternativa. Então, é um exercício que é simples, mas que dá um pouquinho de trabalho para fazer, porque você tem que desenhar, tem que fazer a medida, e não dá para fazer só no olhômetro, porque, por exemplo, essa linha daqui está muito perto de 4, o 8 está muito perto dessa linha também. Você, se for tentar fazer no olhômetro, talvez você erre. Aí aqui, pessoal, a gente tem algumas situações que não são muito difíceis de ver, mas são bem interessantes, que envolve o quê? Tudo de conta na parte de introdução de óptica é semelhança de triângulos. Então, tem a imagem do Alisson, que está um pouquinho diferente. Aqui o cabelo estava curto e estava um pouquinho mais magro. Mas o Alisson falando: Nossa, gente, eu não editei direito, desculpa. Tem duas perguntas e a primeira eu não editei direito. Mas tem essa situação do homem na frente de um espelho e ele fala:
a primeira pergunta. Qual o tamanho mínimo do espelho para que eu possa me ver totalmente? Então, tem o Alisson lá, na frente do espelho. Qual a altura, qual o tamanho de um espelho que eu preciso para colocar no meu quarto para eu conseguir me ver totalmente? E a que altura do chão esse espelho precisa estar? E é isso que a gente vai discutir. A primeira pergunta: qual a altura do espelho é a altura mínima? Na verdade, qual o tamanho mínimo do espelho para eu conseguir me ver totalmente? Vamos lá, pessoal. Se eu estou me vendo no espelho, a imagem que é formada de mim, desde a minha cabeça até os pés, é uma imagem da minha cabeça que sai, bate no espelho, volta no meu olho. A mesma coisa do pé. É um raio de luz que sai do meu pé, bate no espelho e chega no meu olho. Ou seja, esse raio de luz que sai da minha cabeça, ele bate no espelho, só que ele está em direção ao meu olho. O do pé também. Ele sai o raio do pé, bate aqui. Como eu sei onde desenhar esse raio de luz? Porque ele está entre um ponto que está saindo do meu pé e a imagem do meu olho. A mesma coisa lá do campo visual. Eu pego aqui entre a minha cabeça e o meu olho, aqui não desenha a projeção aqui, e depois ele retorna, repete. Entre o pé e o meu olho aqui, eu sei que é a direção do meu espelho, e depois ele retorna aqui para o meu olho. Na verdade, ele incide. E essa pessoa, é diferente um pouco do Alisson, mas essa pessoa tem 1,70 de altura e a altura dos olhos dela até o chão é 1,60. E com isso, pessoal, com esse desenho que a gente faz, da cabeça até a direção do olho e voltando daqui, é como se o raio estivesse saindo da cabeça dele vindo aqui nessa direção, e depois do pé, a gente forma alguns ângulos. Aqui, pessoal, eu tenho o Dzinho, que é o tamanho do meu espelho, e o Dzão, que é a altura que o espelho está colocado em relação ao chão. Basicamente, a minha imagem está sendo formada a uma mesma distância do objeto em relação ao espelho, ou seja, se tem de mim até o espelho 1 metro, a minha imagem até o espelho vai ser 1 metro, e com isso eu formo alguns triângulos. Se eu quero saber, pessoal, o tamanho do meu espelho, eu tenho que pegar algum desses triângulos que passa pelo meu espelho. Então, eu tenho esse triângulo aqui, pezinho, olho, altura, que é um triângulo que vou ter Hzão como base, Dzinho como base. A distância aqui da altura vai ser do triângulo grandão, que é a altura, vem até aqui e volta, x mais x, e do triângulozinho, que é Dzinho, até a pessoa, vai ser x e com Dzinho. Então, pessoal, eu tenho esse triângulo aqui, que eu vou fazer o caminho com o meu mouse, esse triângulozinho grandão, que é semelhante a esse triângulozinho pequeno. Esse triângulozinho pequeno que eu estou delimitando com o meu mouse. Então, pessoal, o meu Hzão, que é a base, está para Dzinho, assim como a altura da zona, o 2x, está para a altura menor que a x. Então, Hzão sobre 2x é igual a Dzinho sobre x. Pessoal, cortando x com x, fica que o Dzinho, a altura do espelho, é igual a Hzão sobre 2. O Hzão é a minha altura. Então, isso significa que para eu conseguir me enxergar do topo da minha cabeça até os meus pés, eu preciso ter um espelho com um tamanho que seja a metade da minha altura. No meu caso, cubas, eu tenho 1,60, 1,61. Então, eu ia precisar de um espelho de 80 centímetros, 80 centímetros e meio, por aí. E, pessoal, a outra pergunta é a que altura do chão esse espelho precisa estar para eu me ver totalmente. Eu falei para vocês que tem aqui a altura dos olhos, que está desenhado. E aqui eu tenho outro triângulo, outras semelhanças de triângulos, em que Hzinho é a altura dos olhos, eu tenho aqui x, que é a distância do meu
do meu objeto até o espelho, e x, que é a distância da minha imagem até o espelho. Como se o raio de luz, o prolongamento dele que sai do pé, é o que chegasse aqui no meu olho. Então, pessoal, eu tenho aqui Dzão, que é a altura que o espelho está do chão. E aqui eu tenho a altura dos meus olhos. Então, a semelhança de triângulos que vai ser essa aqui, que eu tenho uma base, o Hzinho, como a altura do triângulo 2x, e a outra base Dzão com a altura do triângulo x. Assim, eu vou delimitar com o meu mouse os dois triângulos que eu vou fazer semelhança de triângulos. Hzinho 2x, Hzinho 2x, eu estou delimitando, que é semelhante a esse triângulozinho, Dzão x, Dzão x. Então, eu pego a base, que é Hzinho, e aqui a altura, que é 2x, Hzinho sobre 2x, está para Dzão sobre x. Cortando o x, eu sei que o Dzão, que é a altura do chão que eu preciso colocar o meu espelho, é a altura dos meus olhos dividido por 2. A altura dos meus olhos é mais ou menos 1,50 mesmo. Eu já medi, pessoal. Realmente, eu tenho uns 10 centímetros de testa até o topo da minha cabeça. Infelizmente, eu sou textudo. Nossa, feia essa palavra, né? Textudo. A minha testa é um pouco grande. Mas, pessoal, eu tenho 1,50 a altura desde os meus olhos até o chão. Então, eu preciso que, para me enxergar totalmente, completamente, eu preciso ter um espelho de 80 centímetros e que ele esteja a 75 centímetros do chão. Porque 1,50 dividido por 2, 75. Então, eu preciso, para me enxergar totalmente, completamente, um espelho que seja tem o tamanho da metade da minha altura e esteja elevado a uma altura que é metade da altura dos meus olhos. Legal? Todo mundo compreendeu? Agora a gente vai para duas partes finais, na verdade 3 partes, que é a translação de espelhos, rotação de espelhos e associação de espelhos, que é rápido. E parece complicado com essas imagens, mas não é tão complicado assim não. Vamos lá, pessoal. Olhem aqui comigo para essa imagem da esquerda. E a gente vai dividir ela em duas situações, por isso tem 1 e 2. Vamos lá, colocar que eu tenho um senhor chamado Cubas a 1 metro do espelho. A imagem dele está a 1 metro do espelho, certo? Porque elas são simétricas, têm a mesma distância, são equidistantes do espelho. Então, a distância do Cubas, da imagem do Cubas, é de 2 metros, certo? Se eu pego esse espelho e ando 1 metro com ele para cá, ou seja, o Cubas que estava a 1 metro do espelho, ficou a 2 metros do espelho. Quando eu andei com esse espelho, eu fiz uma translação. Esse espelho andou. Legal? O espelho andou. Então, o Cubas agora está a 2 metros do espelho. Antes ele estava a 1 metro. Então, ele está a 2 metros do espelho. A imagem dele também está a 2 metros do espelho, pessoal. E a distância do Cubas, na situação 2, a imagem dele é 2 mais 2 é 4. Então, pessoal, na situação 1, eu tinha a distância do Cubas, da imagem dele, de 2 metros. Eu mandei 1 metro com o espelho. Agora, a distância do Cubas com a imagem dele é de 4. Então, o que isso me diz, pessoal? Que a distância entre o Cubas e a imagem aumentou 2 metros, que é o dobro do deslocamento do espelho. Então, basicamente, sempre que eu tenho translação de espelho, o delta S da imagem, o deslocamento da imagem em relação ao seu objeto, é sempre o dobro do deslocamento do espelho. Então, se o Alisson, o Cubas, estava a uma distância de 5 metros da imagem dele, ou seja, ele estava a uma distância de 2,5 metros do espelho, e a uma distância de 5 metros da imagem. E se eu movimentar esse espelho, distanciar esse espelho mais do Cubas
é 2 metros, a distância da imagem dele vai aumentar de 4 metros, sempre aumenta o dobro. Basicamente, eu coloquei para vocês o que eu tô colocando, o que eu coloquei aqui, mas aqui eu coloquei com as notações de letras daqui. Então, vamos lá. O espelho na posição inicial. A distância do objeto até a imagem, que estava o objeto em uma distância de D do espelho, a distância do objeto da imagem, que é a distância pp, pp', na verdade, é de 2Ds. Quando eu ando com um espelho x metros, eu tenho um deslocamento de x metros, a distância do observador do cubas do espelho vai se tornar d mais x. E a distância do espelho até a nova imagem formada vai ser d mais x. Então, a distância objeto-imagem vai ser 2d mais 2x. Quando eu pego o ΔS do espelho, o espelho deslocou só x. Se eu quero descobrir o ΔS da imagem, eu vou pegar o Dzinho final, que é o que eu encontrei aqui, e diminuir do inicial. ΔS é sempre final menos inicial, o deslocamento da imagem, que vai ser 2D mais 2x menos 2Ds, porque o dpp final é 2D mais 2x e o inicial é 2Ds. E cortando 2Ds com 2Ds, sobra 2x. Então, o deslocamento da imagem é igual 2x, que x é o deslocamento do espelho, então o deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho. Pessoal, se o espelho estiver movimentando com uma certa velocidade v, eu consigo descobrir a velocidade de movimento da imagem? Consigo sim, pessoal. Eu sei que o ΔS da imagem não é o dobro do ΔS do espelho. Velocidade não é ΔS sobre ΔT? Então, o ΔS da imagem é o dobro do espelho. Então, a velocidade da imagem vai ser o dobro também da velocidade do espelho. Aí você vai falar, nossa, Cubas, mas você está viajando. Onde já se viu um espelho ficar se movimentando constantemente com uma imagem? Pessoal, o retrovisor do carro, enquanto você está dirigindo para frente, ele está indo para frente junto com o carro. Então, ele está com uma certa velocidade. E se eu tiver um objeto parado, a velocidade dessa imagem desse objeto lá no espelho vai ser o dobro da velocidade do carro onde está o espelho. Legal? Agora a gente vai em rotação de espelho, pessoal. Pessoal, só voltar aqui para dar uma relação de continuidade. Aqui, quando eu tenho um deslocamento de espelho, o deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho. Quando eu tenho rotação de espelho, a rotação, na verdade, a rotação do raio de luz, que o raio de luz vai sofrer, também vai ser o dobro da rotação que eu fiz com o espelho. Então, quando eu tenho rotação de espelho, que é quando giramos um espelho em torno do seu próprio eixo, no caso um espelho plano, o raio de luz refletido sofre uma rotação igual ao dobro da rotação sofrida pelo espelho. E como que eu descubro isso? Pessoal, eu tenho um espelho aqui na posição inicial, raio incidente, raio refletido, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, ele chama de alfa, aqui forma 90 graus, que é normal, então é 90 menos alfa, aqui, fazendo o prolongamento desses raios, esses ângulos vão ser opostos pelo vértice, então esse ângulo aqui é 2 alfas, aqui também é 90 menos alfa. E tá, esse raio incidente é igual ao raio refletido. Mas quando o raio estava incidindo aqui, eu peguei e movi esse espelho, um ângulo θ. E então esse raio continua vindo aqui em linha reta e vai ser refletido. Entre o espelho e esse raio incidente, ele colocou um ângulo beta. E a diferença entre o raio refletido na posição 1 e o raio refletido na posição 2 vai ser a rotação que vai ser que a gente quer, que é o deslocamento da rotação. Que a rotação do raio de luz refletido
o raio de luz refletido sofre uma rotação o dobro da do espelho plano. E como eu acho isso, pessoal? Eu vou ter que pegar e fazer uma relação entre os ângulos que eu achei aqui. Então, pessoal, que eu quero uma relação entre esse delta, que é do deslocamento do raio de luz, e esse θ. Então, o que eu faço aqui? Eu vou pegar primeiro um triângulo, que é o triângulo CABC. Por quê? Porque ele tem um θ, tem esse ângulo e tem esse ângulo, e eu sei que a soma de todos os ângulos de triângulo é 180. Então, eu pego θ, que é o que eu desloquei do espelho, mais 90 menos alfa, mais 2 alfas, mais beta igual a 180. Eu passo o 90 para lá, fica 90 daqui. 180 menos 90, 90. Alfa menos 2 alfa fica alfa. Então, eu tenho θ mais alfa mais beta igual a 90. Agora, pessoal, eu vou pegar esse outro triângulo ABGA. Por quê? Porque ele tem dois ângulos e ele também tem um ângulo delta, que é o da rotação sofrida pelo raio de luz refletido. Vamos lá. Eu tenho o meu delta mais 2 alfa mais beta. Então, delta mais 2 alfa mais 2 beta igual a 180. Mas aí, pessoal, vocês vão me falar, Cubas, aqui eu tenho 180 e aqui eu tenho 90. Θ mais alfa mais beta mais 90. E eu não posso igualar essas duas equações. Então, por aqui ser 90, eu não posso. Mas se eu multiplicar por 2, eu vou ter essa relação aqui por 2, eu vou ter 2 θ mais 2 alfa mais 2 beta igual a 180. 180, 180 é igual, então eu consigo igualar essas duas relações. E é isso que eu vou fazer. Delta mais 2 alfa mais 2 beta é igual 2 θ mais 2 alfa mais 2 beta. 2 alfa corta com 2 alfa, 2 beta corta com 2 beta. Então eu sei que o deslocamento, o delta, do meu raio refletido é igual 2 θ, que é o ângulo de rotação do espelho. Então, o raio de luz refletido sofre uma rotação que é o dobro da rotação sofrida pelo espelho plano. Então, vamos fazer aquela relação de novo. Quando eu faço um deslocamento com o meu espelho, o deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho. Quando eu faço uma rotação de espelho, a rotação do meu raio de luz refletido é o dobro da rotação do espelho. Então, nessas duas relações, é o dobro. Agora a gente vai para a nossa parte final, que é de associação de espelho. Associação de espelho, pessoal, é quando eu pego dois espelhos planos, coloco eles juntos com uma angulação entre eles, e dependendo da angulação, eu consigo um número diferente de imagens. Por exemplo, eu tenho aqui esses dois espelhos, que estão numa certa angulação, e eu consigo duas imagens. Se eu pego esses dois espelhos e fecho e coloco num ângulo de 90 graus, esse daqui, eu tenho um objeto e eu consigo duas, três imagens. E dependendo da angulação entre os espelhos, eu posso conseguir até infinitas imagens. Vou beber mais um pouco de água, e está acabando, pessoal, graças a Deus, porque eu estou ficando cada vez mais lesado. E, pessoal, eu tenho essa imagem que me traz dois espelhos com um ângulo de 60 graus entre eles. E tem 1, 2, 3, 4, 5 imagens. Então, o ângulo entre os espelhos de 60 graus me dá 5 imagens. Aqui eu tenho um objeto com um ângulo 30 graus, distantes de um do outro, e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na verdade, tem 10. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que esquisito. Então, eu tô contando errado. 3, 5, 3, 5. É porque tá escrito errado, pessoal. Aqui tem um espelho com uma certa angulação, e dependendo da angulação deles, tem
10 imagens. Ele colocou aqui ângulo 30 graus, 11 imagens, mas tá errado, e eu não tinha olhado isso. Tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isso, tem 10 imagens. Mas, pessoal, apesar de essa coisinha aqui tá errada, depois eu corrijo para vocês quando eu for mandar os slides, como eu vou descobrir um número de imagens formado por essa associação de espelhos? Eu vou descobrir por essa formulinha, que n igual a 360 dividido por θ, que é o ângulo entre os espelhos, menos 1. E essa relação, essa equação, ela é válida para duas situações. Eu tenho aqui esse ângulo, e ele me deu o ângulo 60. 360 dividido por 60 dá 6, menos 1, 5. Então, eu sei que o n é 5 imagens. Se esse n for ímpar, eu posso utilizar essa fórmula, o objeto estando em qualquer lugar entre esses dois espelhos. Ou seja, com n ímpar, ela é válida para objeto em qualquer ponto entre os espelhos. Mas, se esse n que ele me deu, que eu achei, for par, essa fórmula só é válida para quando o objeto estiver no plano bissetor entre os espelhos. Ou seja, ele vai estar na bissetriz. Bissetriz é quando eu tenho o ângulo dividido, um ângulo dividido por dois ângulos iguais. Ou seja, esse objeto vai estar bem no meiozinho entre os espelhos quando eu tiver um número de imagens par. Por exemplo, aqui, esse número de imagens par, o objeto estando no meio. Então, aqui, vamos, pessoal. Eu tenho dois espelhos formando um ângulo de 90 graus. Como que eu desenho a imagem formada por esses espelhos? Eu faço basicamente prolongamento desses espelhos. Prolongamento em linha reta, prolongamento em linha reta. Nesse espelho aqui é 1, eu vou formar uma imagem do objeto, que vai ser uma imagem simétrica, equidistante, revertida, que vai estar à mesma distância, que é 1. Aqui, no outro espelho, no espelho 2, eu vou formar também uma imagem 2, que vai estar à mesma distância do espelho, equidistante, simétrica e revertida. Aqui eu vou ter o prolongamento desse espelho e o prolongamento desse espelho. Então, o que acontece? É como se essa imagem ela fosse refletida por esse prolongamento aqui, formando uma imagem 3. E essa imagem 2, ela também fosse refletida aqui no prolongamento, formando uma imagem 4. Aí você vai me falar, mas só tem 3 imagens. Você falou imagem 3, imagem 4. Eu tenho aqui, pessoal, basicamente, duas imagens que estão uma em cima da outra. Por isso, eu tiro o menos 1. Então, aqui com um ângulo de 90 graus, eu formo 3 imagens. Legal? Então, tá lá. Um exercício que ele te dá uma associação de espelhos, te dá 90 graus e pergunta o número de imagens. Aí vem aqui, 360 dividido por 90, que dá 4, menos 1, 3 imagens. E aí, pessoal, é muito fácil você fazer isso. E é o exemplo mais clássico. Mas já caiu esse exemplo mais clássico em alguns vestibulares, com colegas meus, inclusive, e eles erraram. Por quê? Porque no exercício eles falavam, tem um casal de namorados na frente de uma associação de espelhos de 90 graus. Quantas imagens são formadas? Aí a pessoa já sabia de cor, 90 graus, 3 marcava. Isso estava lá na letra A. Por quê, pessoal? Porque a primeira coisa que a pessoa vê, 3, 90 graus, 3, lembro, passe e marco, e vou para a próxima questão. Mas, pessoal, aqui eu tenho um objeto, forma 3 imagens. Nessa questão, eu tenho um casal de namorados, 2 objetos. O menino, a menina, ou a menina e a menina, ou o menino e o menino, tanto faz. Você tem um namorado que você desejar, ou a namorada que você desejar, mas eram 2 pessoas. E então, se eram 2 objetos, eles iam formar aqui 2 imagens, 2 imagens, 2 imagens. Então, seriam formadas 6 imagens.
E esse número 6 ou ia estar lá na letra B, C, D ou E. Então, pessoal, essa é uma pegadinha muito safada desses tipos de exercício. E aqui, outro tipo de exercício que eles costumam pedir é qual o ângulo entre os espelhos planos da imagem? Aí te dá essa imagem, o objeto no plano está o objeto está no plano bissetor entre os espelhos. Tá bem no meizinho, eu consigo ver que tá bem no meizinho. Aí eu vou lá e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 imagens. Vou lá na fórmula, n igual a 360 dividido por θ menos 1. 6, 1 passa para lá, ele é negativo, passa positivo. 7 passa o θ multiplicando, 7θ igual a 360, 360 dividido por 7, 51,4. Eu sei que aqui o meu é 51,4. É o ângulo entre os espelhos. Mas, pessoal, vocês lembram que aquela formulinha, n é 360 dividido por θ menos 1, ela funciona para quando eu tenho um número ímpar que está em qualquer lugar ou um número par que está em qualquer lugar? Ela é válida para essas condições. Uma condição diferente, por exemplo, que eu pego e calculo essa formulinha, ou o meu n, número de imagens, é par, e ela está diferente dessa situação, não está, é par e não está no plano bissetor, eu tenho que utilizar outra relação, que é o N360. Eu coloquei um exemplo aqui que eu nem vou falar. Se vocês quiserem pausar e depois ler, tá tudo explicadinho. Mas eu não quero falar porque eu nunca vi nenhuma questão sobre isso. E talvez aí vocês lembrem disso lá na frente e errem por minha causa. A maioria das questões, pessoal, a maioria não, todas as questões que eu vi até hoje eram utilizando essa fórmula, que é n igual a 360 dividido por θ menos 1, que funciona quando n é ímpar e ele pode estar com o objeto em qualquer lugar entre os espelhos, e o n par com o objeto colocado no plano bissetor entre os espelhos. Só que tem uma situação que eu não vou poder utilizar aquela fórmula, é quando aquele n vai ser par e o objeto está colocado num plano diferente do plano bissetor. Legal? Mas lembrem mais dessa fórmula aqui, porque todas as questões que eu vi até hoje eram essas. Eram dessa fórmula. Vocês estão vendo que eu já estou com uma dificuldade naquela inteligência linguística hoje, fazendo aquela relação lá com as inteligências múltiplas de Gardner. Mas vamos lá, pessoal. Quando eu tenho essa fórmula, quando eu pego e diminuo esse ângulo entre os espelhos, esse número, essa relação vai aumentando. Por exemplo, se eu tiver 360 dividido por 360, eu tenho uma imagem, eu tenho 1 menos 1, 0. Na verdade, aí eu não formo nenhuma imagem, porque se eu tiver 360, os espelhos não estão tendo uma relação entre si. Mas vamos pensar, se eu tenho espelho, ai, gente, espera, que eu tô... se eu tenho um espelho, por exemplo, a 90 graus entre eles, 360 dividido por 90 dá 4, menos 1 dá 3 imagens. E se eu pegar e dividir por 45? Aí eu vou ter 360 dividido por 45 é 8, é 8 mesmo? Se eu não me engano, sim. Menos 1, 7. Eu vou ter 7 imagens. Vocês estão vendo que, por exemplo, com 90 graus eu tinha 3 imagens, com 45 graus eu tenho 7, e assim por diante. Quanto mais eu vou diminuindo o ângulo entre os espelhos, eu vou aumentando o número de imagens. Então, pessoal, teoricamente, quando eu tenho o espelho um de frente para o outro, que eles estão paralelos, que é como se o ângulo entre eles fosse 0 graus, esse ângulo aqui tendendo para 0, o meu número de imagens, em teoria, seria infinito. Então, seria mais ou menos o que está acontecendo aqui. Eu coloquei um espelho de frente para o outro e um bule e tirei foto, e é como se eu estivesse formando infinitas imagens. Aqui com esse senhor também, formando infinitas imagens. E eu nunca vi
isso, na verdade, eu não vou falar que eu nunca vi, não. Eu vi duas questões disso em vestibular, mas foi resolvendo numa apostila, não foi nenhum vestibular que eu fiz ou numa prova, foi resolvendo numa apostila, e se eu não me engano era um vestibular da Unicamp. Mas isso é uma coisa bem interessante, você vê que tem dois espelhos paralelos e eu tenho informando infinitas imagens. E aqui, pessoal, as inteligências de Gardner, basicamente, a gente acabou essa aula. Eu peço desculpa por eu estar um pouco cansado nessa segunda parte da aula e pela aula ter se estendido um pouquinho, mas é isso aí, pessoal. Eu estou acabado, imagino que vocês também. E perdão e até a próxima aula. Tem uma coisa. Ah, minha imagem voltou. Tem uma coisa que eu queria conversar com vocês. E é sobre uma aula que eu queria dar, falando de algumas coisas diferentes, como eu sempre falo, e que eu dei para os meninos que estavam no cursinho ano passado. E foi uma aula que eles tiveram muita dúvida, que é sobre o que fazer depois do Enem. E essa aula eu não queria que fosse gravada, para eu passar para vocês, porque vocês podem ter dúvida, podem querer perguntar alguma coisa e eu não quero responder depois, eu queria poder responder na hora. Geralmente eu sempre gravo as aulas e mando, porque a minha internet é muito ruim. Geralmente à noite pode ter barulho aqui em casa. Mas essa aula eu queria que ela fosse ao vivo, apesar de tudo, e eu queria que vocês entrassem para eu não precisar gravar e disponibilizar depois no YouTube, porque imagina você querendo fazer uma pergunta meio que pessoal, sobre como se manter em outra cidade, como jogar sua nota no Sisu, e isso ficar gravado e ser mostrado no YouTube. Então eu quero saber se vocês querem essa aula em que eu vou falar sobre depois do Enem. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me desesperar pelo número de acertos? Nem sempre, porque se a prova foi difícil para todo mundo. Depois, o que eu posso fazer com essa nota? Como que eu vou me inscrever no SISU? Eu posso me inscrever no ProUni? Eu posso me inscrever no FIES? Como que eu vou me inscrever no ProUni? Em qual site? Quais documentos eu preciso depois? É só os documentos que estão no site do ProUni? Não. Eu preciso olhar no site da faculdade também. Ah, é difícil fazer faculdade fora da minha cidade? O que eu preciso fazer? É fácil conseguir bolsa? Onde que eu entro? Em que site eu entro? Foi uma aula que eu dei para os meninos e que foi desde isso. Também falando um pouco sobre o que levar na prova do Enem, não chegar atrasado, caneta preta, tomar cuidado com o relógio, é, conhecer o lugar antes, sair com antecedência, que eu sempre conto as histórias que, mesmo saindo com antecedência, eu já quase cheguei atrasado para o Enem, quase não faço o Enem, porque eu já fui atropelado no caminho para o Enem, eu já fui de bicicleta e a correia da minha bicicleta arrebentou e eu tive que sair correndo para chegar no local de prova. Depois que aconteceu essas duas coisas, pessoal, eu nunca mais fui de bicicleta ou deixei cair de mototáxi. Eu sempre arrumava um jeito de que não desse problema. Então, eu queria saber se vocês querem essa aula para eu preparar, porque eu preparei a aula no ano passado para os alunos e eu perdi ela, então eu teria que preparar tudo de novo e vocês precisariam entrar nessa aula e acompanhar, porque eu não ia gostar de gravar ela para não expor os alunos com pergunta. Eu lembro que teve, por exemplo, aluno no ano passado que perguntou: nossa, mas eu fui bolsista em escola particular, eu não posso prestar para Uni? Não, não pode. Aí o outro: eu posso prestar para Uni? Pode. O que eu preciso fazer? O que eu preciso comprovar de renda? Como eu comprovo essa renda? Então, eu queria ter essa conversa com vocês. Então, depois vocês me avisem no grupo, eu vou pedir lá no grupo para vocês passarem uma lista de quem vai comparecer. Se vocês quiserem comparecer, eu preparo a aula de novo e a gente entra. Caso contrário, eu gravo a próxima aula de física e a gente manda essa aula. E se a gente fizer essa aula extra, ela seria no horário da próxima aula e eu ia mandar a aula de física gravada para vocês assistirem ela depois, certo?
Então, eu espero o retorno de vocês e peço desculpa de novo pelo tamanho dessa aula e um abraço do Cubas.